De volta com as últimas do Fluminense nesta segunda-feira, semana começando agitada, muita coisa acontecendo. Quinta-feira tem, acho que dá para dizer, né, um mata-mata aí pela Libertadores, Fluminense para garantir a sua vaga, o São Paulo lutando para continuar vivo. A gente vai falar muito desse jogo ao longo dos próximos dias, mas também tem notícia de mercado, jogadores que podem chegar, que o Fluminense buscou na janela do meio do ano, não conseguiu trazer, e são possibilidades, inclusive, para essa próxima janela que está vindo aí de preparação para 2026. A gente vai falar a partir disso, a partir de agora, sobre isso, e também arbitral da FERJ. Hoje rolou na sede da Federação de Futebol do Rio, lá na FERJ, o arbitral que definiu regulamento e várias questões importantes envolvendo o Campeonato Carioca do ano que vem, que está marcado para começar ali mais ou menos no dia 14 de janeiro. E aí, de cara, a gente já vê um assunto que todo ano gera polêmica, né? Estou aqui só utilizando essa matéria do GE como base, assinada aqui pelo Ronald Lincoln. Hoje, Rafael Siqueira, do Jornada KTO 1902, a nossa equipe esteve lá no arbitral para fazer a cobertura. Vou trazer até aqui, inclusive, a palavra do Marcelo Viana, que é o diretor de competições da FERJ, que falou sobre alguns pontos importantes, mas só destacar aqui, para a gente ter, primeiro, como base, a estreia, como eu falei, dia 14 de janeiro, mais ou menos, e as três primeiras rodadas, nessas três primeiras rodadas, as equipes poderão escalar times alternativos. Isso já vem acontecendo nas últimas edições. A partir ali da quarta rodada, quinta rodada, isso não será mais possível. Então, se os clubes não cumprirem isso, depois dessas três rodadas, poderão ser punidos com a perda de cotas. E essas cotas são, ou deveriam ser, supostamente premiações que a FERJ vai pagar. E parece que esse ano eles estão prevendo premiações de acordo com o desempenho de cada equipe. Lembrando que nas últimas temporadas o campeonato não teve premiação, o que é um negócio absurdo, né? Mas enfim, o Carioca, a gente já sabe, vai ter agora dois grupos, né, dividido entre 6 equipes, são 12 equipes no total, 6 para cada lado, 2 grandes para cada lado. E aí, a partir disso, os 8 melhores vão se classificar para as quartas de final, que vai ser decidido em partida única. Depois, semifinal terá 2 jogos e a grande decisão será em partida única no Maracanã. Um negócio que não faz muito sentido também, semifinal com 2 jogos, aí a final vai ser jogo único no Maracanã. Mas enfim, a gente já tinha falado sobre isso anteriormente, né? Só para relembrar aí, quem não se lembra, o grupo, ou os grupos, o Fluminense está no grupo A, com Fluminense, Vasco, Volta Redonda, Sampaio Correia, Portuguesa e Bangu. E o grupo B tem Flamengo, Botafogo, Madureira, Maricá, Boa Vista e Nova Iguaçu. Então dá para dizer que isso foi o que deu para destacar desse arbitral. Vou trazer aqui a palavra rapidinho do Marcelo Viana, porque ele abordou alguns assuntos importantes. Vai ter mudança na arbitragem, algumas novidades que foram anunciadas já pela FERJ também para o campeonato do ano que vem. A gente vai, principalmente em relação à utilização do VAR, vamos ver o que disse rapidinho Marcelo Viana com o trabalho de reportagem lá do Rafael Siqueira na sede da federação. Na verdade, hoje a gente tratou de diversos temas e o regulamento, a fórmula do regulamento, ela já estava definida desde o último conselho arbitral, que foi há 2 meses atrás. O mais significativo hoje foram as vantagens. Eles estabeleceram que as quartas de final, que é em jogo único, não vai ter vantagem. Havendo empate nessa partida, vai para a decisão dos penalidades. E também a semifinal, que anteriormente eram em 2 partidas e havia vantagem. Se alguém empatasse em pontos ganhos e saldo de gols, classificava quem foi melhor qualificado na primeira fase do campeonato. Dessa vez não será assim. Empatando em pontos ganhos e saldo de gols ao final da segunda partida, haverá decisão por pênalti. Essas são as mudanças mais significativas que foram consideradas hoje. As demais a gente já havia tornado públicas, né? Na verdade, o calendário da CBF ele determina 11 datas, nós já tínhamos nos antecipado. O nosso campeonato de verdade, ele hoje tem 10 datas, porque a final é uma final única. E com isso a gente inicia o campeonato no dia 14. Tem uma possibilidade muito remota de iniciar no dia 18, e vai depender de algumas combinações, mas a gente acha muito difícil. Então, de verdade, a expectativa é que no dia 14 de janeiro a gente inicie com a final no Maracanã, uma partida única, no dia 8 de março.
Marcelo, em relação ao calendário, esse ano teve uma diferença porque o calendário foi divulgado, depois a CBF divulgou que o Brasileirão começaria em janeiro e a FED readecou. Queria ouvir um pouco de você, como é que foi essa adequação e também em relação à pré-Libertadores, né? Porque tanto o Fluminense quanto o Botafogo pode ser que dispute ao mesmo tempo pré-Libertadores, Carioca e Brasileiro, se vocês têm algum planejamento em relação a isso. Obrigado. Sim, não tem muito como fugir isso, né? É a ordem de hierarquia. A FIFA e a Conmebol determinam o calendário e a CBF produz o calendário em cima do que a FIFA e a Conmebol definiram. Então, para nós, a gente tem que se adequar. Quando nós tomamos a frente e modificamos o regulamento do campeonato, a forma de disputa, e também estabelecemos a diminuição de datas, nós tínhamos um pensamento, já tínhamos informado a CBF. Mas, infelizmente, não deu para eles adequarem dentro da nossa proposta totalmente, e aí a gente teve que partir para a adequação. A gente pensava em começar dia 21 de janeiro, mas infelizmente não é possível. Vai ter que começar no dia 14 e, infelizmente, os clubes vão ter que se adequar para jogar diversas competições ao mesmo tempo, ao mesmo período do ano. Não há outra maneira de fazer que não seja essa. Marcelo, e com relação ao VAR, havia uma expectativa de novidades, de mudanças? Tem alguma coisa diferente para esse Campeonato Carioca do ano que vem? Cara, as novidades são basicamente as que foram implementadas no Campeonato Carioca de 2025. Né, com o ARA montado no lado oposto do campo, que a Conmebol depois também adotou, a linha de 12 centímetros para definição do atleta estar impedido ou não, que isso proporciona uma maior possibilidade do atleta estar na mesma linha e com isso você beneficia o gol, né? Lance de revisão de ARA que só vai passar a imagem nos estádios que tenham condição de fazer a transmissão para o público após a decisão do árbitro, para isso não gerar nenhum impacto na decisão do árbitro. E a gente também vai, assim, o principal o VAR, ele vai ser o condutor de imagem para os árbitros. Em nenhum momento vai haver aquela troca, o diálogo entre eles, para que eles de alguma maneira não influenciem a decisão final do árbitro. Esse é o ponto principal das nossas normativas, que foram em 2025 e serão também em 2026. Eu lembro que no arbitral há 2 meses aqui houve uma certa discussão com relação à capacidade dos estádios na fase quartas de final e também na semifinal. Se haveria uma capacidade mínima, se os clubes de menor expressão poderiam jogar esses jogos nos estádios deles, né, com aqueles que têm os estádios menores. Teve algum limite definido, alguma regra nesse sentido definida aqui hoje? Não houve regra em relação a estipular a quantidade mínima ou máxima do estádio, não, mas a gente vai sempre levar em consideração o que as autoridades de segurança e os laudos dos estádios determinam, e aí o bom senso. Né? Há determinados jogos que não podem ser realizados num estádio com uma capacidade pequena em função do apelo que ele tem. Então é bom senso e aplicar o que as autoridades públicas de segurança e os laudos determinam. Teve algum acordo assim, para a utilização de jogadores da base pelos clubes grandes, tipo nos primeiros jogos, como vinha rolando nos outros campeonatos? Teve sim, teve. Até a terceira rodada eles podem ter uma equipe com o nome que a gente queira chamar, e aí a partir da terceira rodada tem que ser as suas equipes principais. E se isso não acontecer, qual é o regulamento? Dentro do regulamento tem as especificações lá, perde cota, enfim, cota de participação e de transmissão, que eu não sei te dizer o valor agora, mas tem lá algumas modulações. Mas assim, isso é mais um fator para você mostrar para todo mundo que a gente entende que no início não vai dar para jogar com os times e eles terem ali uma linha para iniciar a competição de forma correta. Não estou dizendo que eles não serão punidos, eu estou dizendo que a gente mostra para eles o caminho e tenho certeza que eles vão atender e vão, a maioria até vai jogar desde o início com as suas equipes principais. Marcelo, você falou sobre cota, teve uma mudança também em relação à premiação para o ano que vem, né? Assim, essa premiação está sendo conduzida diretamente pela presidência, né? Estou falando o valor total dessa premiação, mas sim, o campeonato desse ano ele vai se basear pela meritocracia, né? O time vai ganhando, vai avançando de fase e vai sendo beneficiado com cotas extras e cada uma vai ter seu valor, quartas de finais, passou, semifinal, um valor extra para o campeão e um valor para o vice-campeão, enfim. Não vai ser como no campeonato do ano passado, que o clube já saía com uma cota fixa e jogava o campeonato até o final. Esse ano vai ter uma parte fixa e aí depois é por mérito, vai classificando, vai tendo o seu bônus e esses valores todos serão informados a vocês posteriormente.
Uma dessas mudanças aí citadas para a arbitragem, eles pelo menos disseram que vai ter uma orientação para o VAR só entrar realmente caso seja necessário, e uma outra medida adotada que é a linha de impedimento com largura de 12 centímetros. Vai ser adotada a partir desta edição de 2025. É uma mudança significativa em relação às últimas temporadas também, beleza? Então é isso sobre o Campeonato Carioca. Agora, falando sobre mercado, bem, tem coisa rolando. Hoje, o jornalista lá de Curitiba, o Eduardo Oliveira, publicou que o Atlético Paranaense tem interesse no lateral esquerdo Gabriel Fuentes. O atleta chegou ao Brasil em setembro do ano passado, tem contrato até agosto de 2028 com o Fluminense. A sondagem surge diante da possível saída de Fernando e da incerteza sobre a permanência do Esquivel lá no Atlético, que está de volta à Série A do Campeonato Brasileiro. Ainda não confirmei se de fato está rolando alguma negociação, se realmente aconteceu alguma coisa. Por enquanto ainda não consigo confirmar, mas a gente sabe que a princípio o Fuentes não faz parte dos planos da comissão técnica para o ano que vem. É um jogador que está no mercado. Acabou sendo utilizado pelo Zubeldia agora contra o Palmeiras e até fez uma boa partida. Acho que dá para dizer que ele participou bem do jogo ali no segundo tempo. Lembrando que o Fluminense contratou o Fuentes pagando cerca de pouco mais de 6 milhões, quase 7 milhões de reais pela contratação dele. Então é um jogador que, imagino eu, o Fluminense vai tentar negociar em definitivo. Resta saber se vai ter alguém interessado, o Atlético ou outro clube. Não faz para mim muito sentido. Bom, pode ser que eu esteja enganado, pode ser que enxergue nele algum potencial, mas acho que tem que prestar para ganhar uma rodagem e voltar depois. Mas ele não é um jogador de 18, 19 anos, né? Ele já é um jogador que tem uma rodagem no profissional. Então, por isso, não sei se faz muito sentido emprestar. Acho que o Fluminense vai emprestar se não tiver outra opção. Se tiver a opção de vender, creio que vai vender. Mas, enfim, não é algo ainda concreto, avançado. Como eu disse, não tem uma confirmação, mas provavelmente ele vai ter mercado aqui no Brasil. Até para a escassez de laterais aqui no futebol brasileiro, é normal, natural que ele tenha clubes interessados. Então, acho que ele é um dos jogadores que, certo, imagino eu, vai sair nessa próxima janela. Acho que o Bernal tem uma possibilidade também se chegar a proposta que o Fluminense já recusou, proposta pelo Bernal. Então, enfim, vamos ver. Eu acho que vai ser. Acho que teremos um dezembro, início de janeiro ali movimentado em relação a essas questões de elenco, porque o prazo vai ser muito curto para o ano que vem. Como já sabemos, falamos há pouco, início do Campeonato Carioca já no meio ali de janeiro, depois já vem o Campeonato Brasileiro no final. Vai ser complicado. Então, por isso eu estou imaginando um final de ano bastante agitado por aí. Também foi publicada pela Raíssa Simplício, lá no site Gol, que o Cebolinha foi procurado pelo Fluminense no meio do ano, antes da Copa do Mundo, atacante do Flamengo. Ele tem contrato acabando por agora, não renovou o contrato, até o momento não chegou proposta e aparentemente o Flamengo não está fazendo muita questão de renovar com o Cebolinha, que é um jogador caro, teve lesão por lá, acabou perdendo espaço com os reforços, mas ele vem entrando bem nos últimos jogos. Vem ameaçando, inclusive, a posição de Samuel Lino. O Fluminense tentou, antes da Copa do Mundo, contato por ele, segundo a Raíssa Simplício. Não houve avanço naquele momento. Não sei se por interesse, pelo fato do Flamengo não ter deixado, ou ele não se interessou. Mas isso significa que pode acontecer um novo movimento agora no final do ano. O Fluminense tentando um jogador, mesmo que não seja uma prioridade, porque o Fluminense tem muitos pontas hoje. Mas será que o Fluminense não vai se desfazer de nenhum? Com Keno e Soteldo no elenco? Vamos emplacar 2026 com Keno e Soteldo? Seria necessário abrir espaço também, em meio a jogadores que não... O Soteldo que chegou e não agregou em absolutamente nada. Keno que já há muito tempo acrescenta nada também ao time. Agora, como vai ser a capacidade de negociação da diretoria para dar um destino a esses jogadores, aos que não interessam, e aí vai depender muito também da avaliação do próprio Zubeldia, isso que eu estou curioso para saber. De qualquer maneira, eu acho que não tem como negar que o Cebolinha, saudável, é muito mais jogador do que todos esses que a gente tem à disposição agora, convenhamos, né? Acho que não tem muita dúvida em relação a isso. Se vale ou não o investimento, se vai conseguir dar o retorno que se espera dele em outro clube, não sei. Mas eu confesso que, na verdade, meses atrás eu ficaria com os 2 pés atrás. Mas ele
cara, os jogos que eu tenho visto dele tem entrado muito bem. Ele parece que é mais velho, mas não, ele tem 29 anos só. Ele só tem 29 anos, é um jogador ainda numa boa idade. E eu acho que se ele for pro mercado, vai ter muita gente atrás dele. Não vai ser só o Fluminense. A própria Raíssa postou que eu acho que o Grêmio e outros clubes demonstraram interesse. Enfim, é isso. Já dá pra gente, mesmo antes da temporada acabar, algumas movimentações de mercado já estão acontecendo e certamente esse mercado vai aquecer muito até o final de dezembro, em meio à semifinal de Copa do Brasil, final também, enfim, muita coisa ainda para acontecer. Você acha que o Cebolinha seria um bom reforço para o Fluminense ou não? Ou você acha que é mais um refúgio? Deixa aí o seu like, se inscreva no canal, tá? Não esquece não, seu comentário também. A gente volta assim que possível com muito mais informações do Flu por aqui. Um abraço.